Estamos de volta com o nosso programa Brasil Cristão, nesta quarta-feira aqui pela Rede Século XXI. A Rede Século XXI faz mais por você. E no início desse nosso bloco, eu quero falar para você da nossa campanha desse mês. Você viu o Padre Eduardo falando das repetidoras que vão ser abertas pelo Brasil afora. E neste mês de setembro, você que é nosso sócio, você recebeu em sua casa esta capelinha. Essa capelinha juntamente com a revista Brasil Cristão. Todos os nossos sócios receberam e todos aqueles que ficarem sócios este mês de setembro receberão essa capelinha em suas casas. Aqui, nesses espaços que vocês veem, nessas circunferências, no mês de outubro, vocês receberão em suas casas, também junto com a revista Brasil Cristão, os adesivos para cada dia da novena, do 1º ao 9º dia. Aqui, montando assim uma capelinha para a sua casa. E no verso dessa capelinha, você tem a oração das mãos ensanguentadas de Jesus e aqui no topo, ó, um espaço reservado, porque você vai receber aí em sua casa, a partir de janeiro de 2016, um pedacinho do manto que será abençoado no próximo domingo, dia 13, no 2º Encontro Nacional das Mãos Ensanguentadas de Jesus. Por isso, participe conosco, esteja atento, porque essa dinâmica faz com que nós nos aproximemos mais do coração amoroso de Jesus, que derrama suas mãos abençoadas, ensanguentadas e chagadas sobre cada um de nós. E como não poderíamos deixar, nós queremos ver agora o nosso mural de sócios. Você mandou fotografia para nós? Vamos conferir? Em nosso mural de hoje, a nossa querida sócia, a senhora Ema Lopes dos Santos, de Pinhalão, no Paraná, nos enviou a foto para o espaço que é reservado a você, sócio. Faça igual a dona Ema, seja um sócio e nos envie sua foto para o mural do sócio. Então, você viu, muitas pessoas nos enviam suas fotos dos vários lugares do nosso Brasil. E você, não deseja também participar enviando sua fotografia, mostrando aqui o seu rosto para todo o Brasil? Sim, porque você é a cara do Brasil cristão, da terra de Santa Cruz. Por isso, envie para nós a sua fotografia. brasilcristão@rs21.com.br. E quem sabe nós conheceremos você aí na cidade, no estado onde você mora. Já estamos aqui com o nosso convidado de hoje, o querido Fernando Nascimento. Muito bem-vindo, Fernando. Muito obrigado. Muito bem-vindo ao Brasil Cristão. Hoje aqui nós não estamos com a Maria do Rosário. Mando um abraço para a nossa querida Maria do Rosário, que está aí na casa, se recuperando. Aquele abraço também à dona Fabiana, mãe da Maria do Rosário. Fernando, você que é assessor de projetos aqui da Associação do Senhor Jesus, fala um pouquinho para nós desse trabalho que você realiza e desenvolve. Padre, obrigado, em primeiro lugar, pela acolhida. Também aproveito para mandar uma saudação para Maria do Rosário, nossa querida irmã, né? Que nós estamos rezando pela sua recuperação, minha irmã. Padre, pela graça de Deus, tenho o privilégio de poder colaborar aqui na Rede Século XXI, na Associação do Senhor Jesus, com projetos, já há mais ou menos um ano. E, especificamente, esse projeto chamado Católicos Voltem para Casa. Não é um projeto que nasceu da nossa inventiva ou uma iniciativa propriamente nossa, é um projeto que já vem dando frutos há longo tempo nos Estados Unidos. Certo. E o padre Eduardo Dougherty, como bom americano que é, fez contato, conhece, é amigo pessoal do fundador desse projeto, que fez um trabalho maravilhoso nos Estados Unidos, e nós nos comprometemos, então, a realizar esse projeto no Brasil. Então, dentre uma gama de projetos que eu ajudo hoje na Associação do Senhor Jesus, Católicos Voltem para Casa é o principal deles, né? Desde os meus 11, 12 anos, tenho a graça de ver na minha casa o que essa palavra conversão significa, né? Com meus 12 anos, meu irmão mais velho
viveu uma profunda experiência de conversão. Nós já éramos uma família católica, mas católica de nome, né? Não havia uma prática, não havia um conhecimento a respeito de Jesus. E meu irmão teve uma experiência muito forte participando de grupos de oração, um grupo de oração jovem, e Deus fez em 1h30 o que ninguém tinha conseguido fazer em anos. Ele entrou naquele salão alcoólatra e saiu daquele salão 1h30 cheio da presença, do poder do Espírito Santo, e a vida dele foi o caminho, a esteira de conversão para toda a minha casa, né? Meus pais, eu, minha irmã. Então essa palavra conversão e esse projeto Voltem para Casa, primeiro é algo vivido, é algo sentido em mim. Depois disso tive a oportunidade de me consagrar a Deus. Eu pertencia a uma congregação religiosa, fiz o meu discernimento vocacional, percebi que não era esse o caminho de Deus. Hoje sou casado, minha esposa está em casa me assistindo, né? Nós temos 3 filhos, né? E estamos muito felizes de poder entregar nossa vida ao Senhor e de modo especial aqui na associação que é do Senhor Jesus. Ai, bendito seja Deus, né? Crescer e multiplicar. E você Amém. não foi por um lado, foi por outro, mas fazendo sempre a vontade do Senhor. Com certeza. Mas, Fernando, me diga, essa experiência da sua família com seu irmão, ela levou você a ter um aprofundamento muito próximo sobre a conversão, né? O que isso toca realmente naquilo que você escreve na sua coluna na Revista Brasil Cristão? Porque aqueles que já recebem a Revista Brasil Cristão nas suas casas, percebem que tem aí na revista uma coluna intitulada Católicos Voltem para Casa. E quem escreve é o nosso amigo que está aqui hoje, Fernando, e vocês estão conhecendo aqui esse nosso irmão. Aqui nós temos aqui a coluna do Fernando, que você pode ver aqui, né, desse mês de setembro. Então, como tem essa ligação, Fernando? Assim, olha, o que nós tratamos de fazer nessa coluna, padre, é aquilo que eu chamo de o caminho mais eficaz. O mundo hoje, mais do que grandes pregadores, precisa de grandes testemunhas, né? E o bom pregador é aquele que, em primeiro lugar, é grande testemunha, não é verdade? Acredito que, de modo especial no Brasil, quando nós vemos apostolados, iniciativas que querem esclarecer a fé, por vezes, não vou dizer, não posso generalizar, mas por vezes essa iniciativa acaba sendo um tiro pela culatra, muitas vezes, porque é feita com desamor, porque é feita quase de modo farisaico, vamos ser bem francos aqui, né? Eu acredito que a abordagem que nós estamos tentando fazer na Revista Brasil Cristão, através dessa coluna, é justamente a abordagem inversa, é a abordagem de um testemunho que é pessoal. É interessante. Se eu disser assim, a casa do lado da minha é vermelha, você pode dizer para mim verdade ou mentira. Mas se eu disser para você, eu, depois que fiz a experiência com Jesus, me sinto feliz. Você não pode dizer para mim, não, isso é mentira. Não, eu estou testemunhando que eu me sinto feliz. Ninguém pode mensurar a experiência do outro, né? Exatamente. Então, hoje se tem uma certa rejeição daquilo que é subjetivo, né? Como se o que é subjetivo não agrega a verdade. E isso não é real, porque a experiência subjetiva, ela agrega e muito, né? É lógico que o eu creio tem que chegar no nós cremos da igreja, né? Mas, por isso, nós olhamos para testemunhos, porque os testemunhos, eles arrastam, porque essa experiência é inquestionável, é eu dizendo o que eu experimentei. Então, acho que a força do testemunho, a força daquilo que é dito, fala por si só. É o eu falando, né? Exato. E nas suas colunas você vai falando das experiências de personalidades do mundo inteiro. Exato. E aqui nas minhas mãos eu tenho um livro que é semelhante à sua coluna, né? 50 conversões ao catolicismo. Esse livro aqui
conta a história de 50 pessoas que se converteram à fé católica. Pessoas de diferentes credos que, por um momento de experiência com Deus, como o nosso amigo Fernando falou agora há pouco, teve essa mudança de caminho e encontrou a felicidade em Jesus. E esse livro aqui, ele será sorteado no final do nosso programa, para você que está participando hoje conosco, para você que ligar aqui, para você que fizer perguntas, para você que se tornar novo sócio, para você que voltar a ser sócio, esse livro poderá ser seu. Porém, o maior ganho que você tem ao participar é tirar as suas dúvidas, é fazer com que o assunto, o tema de hoje, ele seja esmiuçado ao máximo que nós podemos, porque o nosso amigo Fernando aqui está cheio de exemplos para falar para nós, tá certo? Então, participa conosco, não deixe de ligar para nós. Tem outro livro também para o sorteio, que você vê aí na tela da sua TV. O Banquete do Cordeiro e o Texto. Esse livro é maravilhoso. Eu ganhei por coincidência na minha ordenação esse livro, eu tive a oportunidade de lê-lo, é maravilhoso e ele será sorteado também no final do nosso programa, juntamente com um terço. Então, hoje aqui, você além de participar, você concorre a prêmios. Então, ligadinho conosco aqui no Brasil Cristão, tá certo? Fernando, nessa revista do mês de setembro, você fala sobre a conversão de Israel Zolli, um judeu. Tão interessante, né? Um judeu que se converteu ao cristianismo. Fala um pouquinho para nós. A história de Israel Zolli, padre, é fantástica. Fantástica porque ela acontece num momento histórico crítico, um momento de perseguição. Nós estamos falando aí, Israel Zolli vai para Roma em 1940 para ser o Gran Rabi de Roma. A Segunda Guerra Mundial está na sua eclosão. Ele começa a receber as notícias do que está acontecendo na Alemanha e ele prevê, vai haver um derramamento de sangue imenso, muitos judeus vão morrer. Ele já prevê isso, vê que isso está acontecendo e é interessante, Deus foi preparando o caminho de Israel Zolli, que depois o seu nome de batismo é Eugênio Zolli, né? Deus vai preparando esse homem, ele era grande estudioso da palavra. É esse aí que nós estamos vendo aí, né? Israel Zolli. Israel Zolli. Eugênio Zolli, né? Eugênio. Batizado Eugênio Zolli, esse que está aí, que você vê de casa, nessa fotografia, esse senhor distinto, discreto. Esse homem de teve Deus. Uma história lindíssima de conversão. É verdade. Ele era grande conhecedor da Sagrada Escritura, padre, grande conhecedor. E se apaixonou por Jesus. Antes, já como judeu, como estudioso, ele chamou Jesus de a flor dos profetas. Nossa, né? Ficou encantado com... Que título profundo, sim, amável. A figura de Jesus o encantou, ele escreveu um livro chamado O Nazareno, onde ele fala desse amor que ele, como judeu, já tinha para esse Jesus, também judeu, né? Enfim, ele foi sendo preparado aí. Quando ele está em Roma, exercendo, né, a sua função, explode a guerra e eles recebem a notícia de que todos os judeus vão ser deportados. E o primeiro da lista era Israel Zolli, o Gran Rabi. O Gran Rabi. Não poderia ser outro, né? Não poderia ser outro. Ele era o primeiro da lista. Mas o que aconteceu foi que o comandante do exército alemão que estava ali, ele quis, né, infelizmente não é só no Brasil que tem essas coisas, ele quis ganhar um dinheiro ali por fora. Então ele disse assim, se vocês conseguirem para mim 50 quilos de ouro, eu não vou deportar essa lista. Os judeus batalharam e conseguiram 35 quilos. Aí o que Israel Zolli fez no seu desespero? Ele se fez passar de arquiteto, foi ao Vaticano e disse uma frase que marcou um dos cardeais. Ele disse assim, o Novo Testamento precisa ajudar o Antigo Testamento. E na hora, o cardeal entendeu o que ele estava falando, né? Que a igreja cristã precisava ajudar os judeus. E aí ele foi conduzido ao Papa e ele relatou ao Papa o que estava acontecendo e
em questão de dias, Pio XII, falando com párocos, com todo mundo, com associações católicas, eles levantaram 15 quilos de ouro e entregaram nas mãos de Zoli para que ele pudesse entregar esse comandante, e não houve, né, essa primeira deportação. Esse foi um dos gestos. Depois, um embaixador alemão contou ao Papa que ia acontecer uma segunda grande investida alemã e que essa ia ser realmente horrível. O Papa da época era Pio XII. E é importante nós falarmos disso, porque Pio XII é acusado de ter se calado. Pio XII, inclusive, alguns chamam ele de... Muito confundido, né? Isso, chamam ele de Papa Nazi, Papa de Hitler, Papa... Inclusive, ridículo. Recentemente lançaram um livro, O Papa de Hitler, que vai desmistificando essa figura, né, e mostrando, de fato, a realidade do Papa diante da Segunda Guerra Mundial. A conversão de Zoli, de Eugênio Zoli, é uma das testemunhas mais eloquentes. Quem está falando ali era quem tinha autoridade como judeu para falar. Eu, judeu, gran rabino, digo que o Papa Pio XII foi um dos homens que mais salvou judeus. Aliás, ele e o ex-porta-voz de Israel em Roma, esqueci o nome dele agora, Panchis, acredito, ele disse que a Igreja Católica salvou mais de 400 mil judeus da morte. Inclusive, o Papa Francisco agora repete o mesmo gesto de Pio XII, né? Exatamente. Pedindo que as casas religiosas, elas abram as portas para receber os refugiados do Oriente. Não é? E na época, Pio XII pediu para que os conventos e paróquias de Roma abrigassem os judeus. Vamos ver um VT? Apenas alguns dias depois de pedir para paróquias europeias abrir as portas para as famílias dos refugiados, o Papa Francisco falou durante a audiência geral sobre por que a igreja deve ser uma comunidade mais aberta para todas as pessoas. Com le porte aperte, sempre. Sempre com as portas abertas. As igrejas, as paróquias, as instituições com portas fechadas não devem ser chamadas de igrejas. Elas devem ser chamadas de museus. Si devono chiamare musei. O Papa explicou que a igreja fundada por Cristo era uma comunidade que acolhia pessoas de todas as classes e condições. Jesus era amigo de todos, disse ele, dos pecadores e pessoas doentes até os apóstolos. Isso é a igreja. Essa é a igreja. Ela não quer ser uma seita para os privilegiados, mas, em vez disso, uma família hospitaleira, uma casa onde todos, sem exceção, podem ser acolhidos e amados. Famílias desestruturadas também receberam uma mensagem do Papa Francisco, que disse que há um lugar para eles na igreja. Ele acrescentou que é urgente reformar o relacionamento entre as paróquias e as famílias. Questa è un'alleanza cruciale. Hoje, essa é uma aliança crucial. Contra os centros do poder, a ideologia, finanças e a política. Nós colocamos nossas esperanças nesses centros de amor. Riponiamo le nostre speranze in questi centri di potere? No, centri dell'amore. Para que as famílias se sintam mais bem-vindas na igreja, o Papa Francisco disse que a comunidade cristã deve tentar melhorar as atitudes excessivamente gerenciais e se concentrar no diálogo interpessoal e no respeito. Amém. Que belo exemplo do nosso Papa, né? Repetindo o gesto do seu antecessor, né? Num momento diferente, numa situação diferenciada, mas no mesmo contexto histórico. Então, Fernando, será que esse gesto do Papa Francisco, não é, de abrigar, de pedir, de solicitar, repetido lá atrás ou realizado lá atrás por Pio XII, foi esse, de fato, o motivo central da conversão de Zoli? Olha, sem dúvida, o testemunho que o Papa Pio XII deu tocou a ele profundamente. Mas, como eu havia colocado, ele já vinha se enamorando de Jesus pela simples leitura da Sagrada Escritura. E ele vinha se apaixonando pelo Novo Testamento. Ele percebeu que Jesus Cristo era o centro para onde os profetas apontavam. Ele já vinha enxergando isso. E o gesto do Papa Pio XII foi realmente a gota d'água ali, aquilo que precisava para ele
o passo realmente da conversão. Pio XII fez esse gesto, mandou abrir as igrejas. Zoli conta no seu testemunho que ele viu freiras indo dormir no porão para ceder as suas camas aos judeus, né? Então, para resumir essa história um pouco, lá por 1945, ele escreve um livro sobre antissemitismo e ele conta todo esse legado da Igreja Católica na defesa dos judeus. É algo maravilhoso. A conversão dele se dá em um momento muito... Olha, Deus deu a ele uma experiência espiritual. Ele estava como Gran Rabi, num serviço religioso, e no meio do serviço, padre, ele vê como se fosse um verdadeiro clarão. O Espírito Santo deu a ele essa graça, e ele tem uma visão naquele momento desse clarão. E ele vê um pasto, um céu azul muito bonito, e ele vê Jesus Cristo, todo de branco, dizendo para ele assim: é a última vez que você vai estar aqui. E ele repetiu no seu coração: assim seja, assim seja, assim seja. E a partir daquele dia, ele tomou a decisão, falou assim: Jesus me chamou, né, para segui-lo, para andar atrás dele agora. E ele deu um passo tremendo, ele abandonou o seu ofício, ficou extremamente pobre. O padre que ensinou a ele a doutrina e que o batizou e deu a primeira comunhão, conta que na noite da primeira comunhão e do batismo, depois de dar os sacramentos, ele teve que levar o Zoli e a família para a casa dele para dar-lhes de comer, porque ele não tinha o que comer. Ele teve a capacidade de dizer assim: para mim, seguir Cristo é mais que tudo que o mundo pode me oferecer. Tudo. Deixou absolutamente tudo. Eu vi aqui no seu artigo, e eu desconhecia que era uma influência de Zoli, uma alteração litúrgica. Nós sabíamos que na modificação no missal foi trocado um termo, né, da oração universal da Sexta-feira Santa, mas eu desconhecia, né? Então, por isso que você, que tem na sua casa a Revista Brasil Cristão, você tem um material maravilhoso de conhecimento, que foi a partir de uma audiência de Zoli com o Papa Pio XII, não é, que trocou o termo pérfidos judeus, que era rezado na liturgia da Sexta-feira Santa. Exatamente. Ele era um pérfidos judeus, aí Pio XII, ouvindo Zoli, disse: pelos judeus que não queriam crer. E depois um novo missal retira tudo isso e simplesmente diz: pelos judeus. Pelos judeus. Oração pelos judeus. E o bonito de tudo isso é que Zoli não deixa a sua identidade judaica. Nem um pouco. Né? Ele consegue conciliar, pelo que a gente está ouvindo você falar, né? Consegue conciliar a sua identidade judaica, a sua tradição judaica com, né, a novidade do Novo Testamento, que é Jesus Cristo. Ele não considera o passo que ele deu uma conversão. É interessante isso. Ele disse: não, eu só estava no Antigo Testamento e dei o passo de ir ao Novo. Né? Era o itinerário, era o meu processo, e eu cheguei a esse processo. É uma história que realmente me fascina. É um Paulo, né? Um Paulo dos nossos dias, né? Alguém que deu esse passo maravilhoso. E o nome dele, né? Acho que é interessante a pessoa, ele recebeu o nome de Eugênio por causa do Papa Pio XII, que se chamava Eugênio Pacelli, né? Então ele quis esse nome para homenagear esse homem que salvou tantos judeus. Que bonito, né? Estamos vendo aí, né, histórias de conversão, pessoas que deixaram a sua primitiva fé para retomar um caminho de Jesus Cristo. E você, o que está achando do nosso programa? Ligue, participe conosco, ainda temos muitas histórias para serem contadas aqui e a sua participação faz toda a diferença. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos em instantes, mas enquanto isso, você liga 0 operadora 19 3871 9620. Eu espero a sua ligação. Em setembro é comemorado o dia de Nossa Senhora das Dores. Padre Guido Motinelli, esse mês, escreve sobre esse título de Maria, que recebeu com imensa dor o corpo morto de Jesus quando foi descido da cruz. Não deixe de ler esse belíssimo artigo.